Continuando, começando por como as práticas espirituais interferem diretamente na nossa qualidade de vida e na nossa saúde física e emocional. Vejam que a ciência já comprovou, eu trouxe isso no livro, no Pilar 8, que é o da espiritualidade, onde a gente trata da espiritualidade. Lembrando, o livro Os 9 Pilares da Saúde Integral já está aqui na descrição do vídeo, eu sempre coloco, eu estou falando aqui muito do livro, desses pilares que eu trago no livro, e buscando trazer alguns complementos com relação ao porquê que eu escolhi aquele trecho ali, aquele contexto para usar enquanto, no caso, o 8º pilar, que é a espiritualidade. Então, como que ela vai impactar na nossa saúde física? Já está comprovado que oração funciona, ainda não conseguiu-se chegar na nossa ciência clássica aqui ocidental, ainda não conseguiu chegar no como que a oração consegue curar, por exemplo, doentes em hospital, ou trazer uma melhora significativa quando existe corrente de oração, existem visitas, pessoas orando em cima daquela pessoa que está ali convalescida. Mas a ciência já demonstrou que sim, principalmente acompanhando doentes, às vezes até em fase terminal, dita terminal, em hospitais, como que eles conseguem uma melhora não esclarecida por meio da medicina convencional ou da ciência mais convencional, mas funciona. A ciência já se deparou com a informação de que sim, interfere positivamente. E aqui no livro, de novo, eu trago de onde que vem isso. E vem muito da física quântica hoje, esses esclarecimentos têm a ver com essa questão da percepção enquanto frequência de tudo, de que tudo é energia, tudo é frequência. E quando a gente entra em estado de oração, em estado de meditação, aquela conexão mais elevada que você realmente cala essa mente física e atinge essa frequência cerebral mesmo, isso também já está comprovado, desse nível de conexão, a gente coloca o nosso corpo em relaxamento, em um estado de relaxamento. Muitas vezes a gente consegue chegar naquele estado, que pela medição de ondas cerebrais seria um estado de sono profundo, e é ali que tudo acontece, seria essa frequência do milagre. Então isso impacta sim, significativamente, e muitas vezes para o bem, na nossa saúde física e emocional. Porque esse reequilíbrio de ondas cerebrais acabam por impactar beneficamente na nossa situação, no nosso contexto emocional. E isso traz aquele relaxamento e informa para o nosso corpo, literalmente informa, por conta de descargas hormonais, porque as emoções que a gente sente ou o estresse que a gente passa tem tudo a ver com as descargas hormonais que ficam acontecendo o tempo todo no nosso organismo. Então, se o estresse está muito alto, é porque o nosso cortisol está muito alto. E aí a gente não consegue relaxar, a gente não consegue muitas vezes produzir aquela melatonina ou usufruir da melatonina que o nosso organismo produz, que vai lá na pineal e desliga a gente na hora do sono profundo, que deveria desligar. Então vejam, quando a gente entra nessa conexão em uma prática espiritual que faça sentido para a nossa vida, a gente consegue estabelecer essa frequência mais alta e que é sim uma frequência de saúde. Quando eu falo, já falei em outros vídeos, A gente está falando aqui de padrões de saúde, padrões de doença. Quando a gente está com questões físicas de saúde, físicas, mentais, cerebrais, emocionais, que estão interferindo na nossa qualidade de vida, a gente está falando sim do nosso corpo físico. E que essa falta de saúde ou esse desequilíbrio energético já afetou o nosso corpo físico. Isso já está cientificamente comprovado. E a prática espiritual vai fazer a gente reequilibrar esses processos emocionais e reequilibrar toda a nossa produção hormonal. Isso é simples, basta eu meditar um dia, basta eu entrar em oração, em conexão profunda dentro da minha prática espiritual, dentro das minhas crenças, e um dia, não vai funcionar. Às vezes a gente acessa aquela frequência do milagre, que também já está cientificamente comprovado do ponto de vista da física quântica, e a gente consegue curas milagrosas no corpo. Isso a ciência também não consegue explicar, tradicional. Mas acontece justamente porque a gente acessa essas frequências, a gente reequilibra ondas cerebrais, a gente traz essa informação e outro tipo de descarga hormonal para o nosso corpo,
colocando e ativando no nosso corpo aquele estado de regeneração que eu falo tanto, tenho falado aqui nos vídeos, e que esses 9 pilares vêm reativar no nosso corpo. Então a proposta aqui, como eu falei, a primeira parte do vídeo era para explicar, né, que como assim que a espiritualidade, aquela coisa tão intangível, né, que a ciência tradicional não explica, vai impactar no nosso corpo físico. Isso aí já foi comprovado, sim, impacta. Como? Aí a gente tem que ir lá para a física quântica, tem que ir para um outro, eu não vou tratar disso aqui agora. Só estou aqui para passar para vocês o mínimo e gerar aquela curiosidade, né, para o que mais que tem no livro, mas justificando, esclarecendo por que a espiritualidade está lá no 8º pilar e por que ela impacta positivamente, pode impactar muito positivamente no nosso reequilíbrio de saúde ou na nossa reprogramação mesmo para uma saúde integral, e vai impactar nos 3 níveis, ou seja, não só no espiritual, no nosso espírito, na nossa saúde mental, mas na nossa saúde emocional e na nossa saúde física. Então, de novo, cada pilar vai interferir nos 3 níveis. Eu acabei dividindo, né, mais didaticamente cada um em um desses níveis. Então a espiritualidade está no nível do espírito, mas a proposta é a gente entender, compreender como que sim, as nossas práticas espirituais, se a gente tem uma crença em algo além disso aqui, em algo além da matéria, a gente está conectando diretamente com a nossa dimensão espiritual e a gente está informando o nosso corpo, trazendo essa crença e esse autoprocesso, essa autopercepção e essa autodeterminação de um reequilíbrio. E isso é instantaneamente atingido. Muitas vezes a gente consegue, né, chegar naquele estado, se realmente a gente está focado naquela prática, naquele momento, a gente consegue chegar naquela frequência de regeneração, aquela frequência de sono profundo, e o corpo já entende, a gente tem essa inteligência de começar a varrer, a fazer a faxina que precisa ser feita, a restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Outro ponto bastante interessante, e na nutrição funcional existe isso, né? A espiritualidade está lá como uma das práticas lá dentro da pirâmide da matriz da nutrição funcional, e faz todo sentido principalmente quando a gente já tem crenças internas espirituais e a gente coloca isso em prática. Às vezes a gente se distancia dessas práticas, a gente para de conseguir esse reequilíbrio diário ou em vários momentos no dia, né? Hoje o Mindfulness estão trazendo várias técnicas e práticas que nada mais são do que, né, pinceladas e técnicas que pegam desses conhecimentos, dessa sabedoria antiga, conhecimento ancestral, medicinas ancestrais, e colocam aqui para a gente no Ocidente de uma forma mais prática, mais produtiva, com mais resultados, né? Em pouco tempo a gente consegue grandes resultados, mas isso tem a ver com aquela presença do agora, da respiração, conectar com aquilo que a gente está precisando, desligar um pouquinho a mente das tarefas cotidianas e acessar esses outros níveis, entrar com essa conexão e serenar as frequências mentais, né, as frequências cerebrais. E aí a gente naturalmente, o corpo avança e o corpo segue isso, o nosso emocional segue isso, através dessa descarga hormonal. Então, gente, está tudo interligado, de novo, né? E por que a moringa? Vou voltar nela, eu não esqueci dela. A moringa é uma planta que, além de a gente poder comer, enquanto arquétipos, eu estudo plantas lá desde 2013, mais debruçadamente sobre as plantas, né? Ela tem muito arquétipo da regeneração. Ela é uma planta altamente regeneradora. E ela estava aqui, hoje ela está assim, né, bem bonitona, mas a gente plantou ela aqui antes de trazer grama, antes de trazer o jardim, e a formiga comeu ela todinha, achei que ela tinha morrido. E de repente, depois de muito tempo, colocaram areia em volta, né, por acaso, e a formiga parou de comer, e de repente, quando eu fui olhar, estava nascendo a folhinha da moringa. Eu falei, nossa, a moringa está aqui. Então, assim, é de uma resistência, de uma resiliência absurda essa planta. E ela traz muito disso, né? Cada planta com seu arquétipo vai trazer ensinamentos para a gente. E essas frequências, né? Que às vezes é muito do que a gente está precisando. Então, quando eu converso com as plantas, quando eu estou lá entretida
no meu momento de meditação, né? Eu faço muito meditação ativa. Quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando a planta, eu tento sentir, realmente aguçar essa percepção do que ela traz para a gente. E quando eu olho para ela, com certeza é sempre no sentido de um exemplo de resiliência. É um exemplo de, com tão pouco, mesmo num solo pobre, mesmo em condições tão adversas, ela está aí, floresce, né? Tá sempre, normalmente ela está assim, florida, e aguenta a seca, mesmo aqui do Cerrado. E tá aí, sempre bonita, né? Sempre linda, aguenta podas, ela é bastante resistente, realmente. Ela tem algo para trazer para nós. E essa nossa dimensão espiritual traz muito disso, traz muito dessa possibilidade, essas possibilidades da gente acreditar nesse além, que a gente não está aqui por acaso. E isso faz esse efeito calmante em todo o nosso sistema emocional, no nosso sistema hormonal. E é daí que eu conecto hoje, né? A moringa e todo esse efeito regenerador de resiliência com essa crença além. E eu estou entendendo também para os seguidores aqui, já agradeço sempre muito, né? Todos os inscritos até agora. Se tem mais alguém precisando, que vocês sabem que tem essa linha de tentar entender os nossos processos de adoecimento, os nossos processos de desequilíbrio e como que a gente poderia conseguir retomar essa saúde, né, desse ponto de vista mais global. E a espiritualidade vem com a força que a moringa traz para a gente, essas ideias, né, de resiliência, essa potência da planta, porque toda planta tem a sua fitoenergia, né? Quando a gente pensa em trabalhos aí, banhos com plantas, banho com ervas, né? Ela traz todas essas características da planta. E eu entendo que a espiritualidade traz isso para o nosso cotidiano, justamente esse acreditar, né? Essa esperança, e não seria essa esperança vã, porque de nada ela vale se a gente só acredita também e não age aqui no físico. Mas a gente fazer essa conexão, a gente entrar nesse estado de presença e entrar nesse fluxo de regeneração, porque é ele que realmente serena nossas ondas cerebrais e é ele que vai reativar no nosso corpo, né, aquela inteligência da epigenética de regeneração, para religar o nosso DNA da faxina, do detox e da regeneração, para restaurar realmente em corpo, em emoções, em mente, né, em espírito, corpo, alma e espírito, o que a gente precisar restaurar e restabelecer, religar, reconectar todos esses níveis do nosso corpo, do nosso organismo e corpo, né, do nosso ser humano. Então, esse vídeo é muito para isso, essa primeira parte, né, para a gente entender que sim, já está comprovado. Se a gente tem crenças espirituais, é interessante que a gente faça essas práticas, reproduza de preferência todos os dias, para a gente trazer essa conexão, essa presença diária para a gente. E não deixar a gente se perder tanto nas tarefas, no estresse, e devolver essa atenção, né? Esse estado de presença, o estado meditativo, o estado de oração. E a gente consegue até discernir melhor o que é realmente importante, o que a gente está dando muita importância e que só está trazendo mais desgosto para a gente, emocionalmente falando, e que vai impactar negativamente na nossa saúde física. Então, e a moringa é um excelente alimento, chazinho de moringa, tudo que puder ser feito com a moringa que você pensar. Tem extrato de moringa, inclusive hoje, né, para vender, para tomar por cápsula. É nesse sentido. Ela tem realmente muitos sais minerais, tem bastante coisa bem interessante para o nosso organismo, para esse tratamento aí. Mas não é também sair tratando de qualquer jeito. Mas um chazinho vai muito bem. Então, passando à segunda parte. E aí, então, o que seriam essas reflexões, né, que a gente pode pensar aqui e que reflexões são essas, né, dentro já de uma crença espiritual, de estudos, do ponto de vista espirituais, de informações espirituais dentro das várias crenças. Não estou aqui, repito, para discutir religião, para definir Deus de jeito nenhum. Tá? É só tentar trazer reflexões nessa segunda parte de como esses estudos e essas compreensões do além da matéria podem interferir e trazer para a gente
benefícios da nossa saúde emocional, de como mudar esses hábitos, de como mudar, né, determinadas coisas que às vezes a gente pensa, está no automático, mas não está nem entendendo por que está fazendo. Então, o que eu queria trazer 2 pontos aqui, principalmente, né, bastante interessantes, que me ocorreram de trazer para esse vídeo aqui hoje, para a gente refletir. Primeira coisa, aquele dito máximo assim, da Bíblia para os estudiosos aí de Jesus, das palavras de Jesus, quando ele fala que amai-vos como eu vos amei. É uma mudança de perspectiva, né, de paradigma, que às vezes a gente fica muito naquela ideia que também é muito reproduzido, né, mas que me parece que está no Velho Testamento, amai ao próximo como a ti mesmo. Só que às vezes a gente nem se ama. Então veja a mudança de paradigma, que é essa reflexão que eu queria trazer. A gente muitas vezes não temos consciência daquilo que está incomodando a gente, daquilo que realmente pode trazer o nosso equilíbrio, e aí a gente fica achando, agindo como se o outro tem que me amar, dando essa medida diferente de como que eu vou tratar o outro, como que eu vou estabelecer essas minhas relações de uma forma a me manter equilibrado e menos estressado, desgastada com o próximo, né? Com essas questões aí de crenças realmente espirituais. Então, eu trago aqui para reflexão essas palavras de Jesus, que amai-vos como eu vos amei. Então, colocar esse filtro, né? Porque eu entendo que a mensagem de Jesus, repito, estou trazendo aqui reflexões, vieram muito para a gente se questionar acerca de como agir, né, com paixão, e não aquele sentido de pena, ter pena do próximo, porque se a gente for entender bem direitinho, né, de novo, refletir, a gente vai ver que quando a gente sente pena da outra pessoa, a gente está, na verdade, se sentindo superior, e a gente não está verdadeiramente observando o nosso processo, onde que a gente está e onde que a outra pessoa está, e a gente está se deslocando aí nesses níveis, né, como se um tivesse melhor que o outro, e na verdade dentro de estudos aí mais, né, espirituais, de outras filosofias, inclusive orientais, o ideal seria, repito, né, reflexões, seria a gente entendermos todos como iguais, não é? E quebrar preconceitos, quebrar para qualquer paradigma que seja para manter preconceitos. E aí a gente começar a entender e refletir como aplicar essa compaixão nessas palavras aí, né? E começar a olhar o outro enquanto um ser humano, igual a nós, não é? E trazer essa prática da espiritualidade para o nosso cotidiano. E a partir desse momento, quando eu repito, aquelas práticas espirituais lá da primeira parte, né? Muito para a gente trazer esse estado de presença e começar a discernir onde que eu estou deslizando, onde que eu estou escorregando, e começo a olhar o outro e já julgar. E esqueço que eu também posso estar num momento de muito estresse, posso ter falado de uma forma que, né, gerou certa rusga e contribuiu para determinado estresse social ou de vizinhos ou de família. Então seria essa primeira reflexão. Como que a gente pode olhar para o outro de uma forma mais amorosa, mas, claro, estabelecendo, né, os próprios limites, que isso é bem sempre interessante, ser sinceros, né? Isso traz saúde emocional, sermos sinceros com o que a gente está sentindo e ao mesmo tempo, não deixar de estabelecer esses limites e não deixar de tentarmos ser amorosos, né, com o próximo e com nós mesmos. E num segundo ponto, como que a gente poderia trazer mais luz para esses questionamentos espirituais que a gente tem, e fazer dessas práticas, né, e desses estudos uma coisa mais frequente na nossa rotina. E eu entendo que isso faz muita diferença quando a gente está buscando esse reequilíbrio de saúde, linkando aqui lá com a primeira parte, de saúde física, saúde emocional, saúde mental ou espiritual, né? Que a mente, de novo, é o que conecta a gente com esse além mundo, além vida.
Então, quando a gente começa a estudar, seja lá qual religião a gente tenha, qual filosofia a gente adote do ponto de vista espiritual, é bem interessante para a gente se manter fazendo esses questionamentos, para ver o que a gente está fazendo na nossa prática diária, que está impactando no nosso emocional, que pode estar estressando mais a gente, ou que está deixando, a gente está deixando de aproveitar muitas vezes oportunidades de se reequilibrar emocionalmente falando, através dessas compreensões. Então aí lá na nutrição funcional eu vi que era um dos pontinhos para a gente readaptar na rotina da pessoa, quando a gente está, né, doente, desconectado. A gente fica muito no automático nessa rotina com muitas tarefas. E quando a gente tem essas práticas, esses estudos espirituais, independente da nossa crença, repito, friso, a gente consegue trazer essa outra percepção do nosso dia a dia. E entendendo onde que a gente está repetindo, reproduzindo hábitos que não vão trazer essa tranquilidade para a gente a longo prazo e podem desgastar as nossas relações e podem estar deixando a gente mais descompensados mesmo, né? Nos termos de por que eu não estou conseguindo colocar esses limites? Por que eu não estou me conhecendo o suficiente para saber que aquilo me desagradou? Ou como que eu posso falar melhor para outra pessoa de uma forma mais suave que aquilo me desagradou? E aí tentar chegar nessa conciliação, não é? E isso, nesse ponto, as práticas espirituais, esse estudo espiritual, né, essa prática espiritual diária, traz muito para a gente essa clareza. E aqui não deixando de falar, né, já caminhando para o encerramento, uma coisa que eu estava conversando com outras colegas, né, que a gente faz esse trabalho aí de corpo, alma e espírito, estamos fazendo, mais especificamente agora em Brasília, para quem está aqui e para quem ainda não se inscreveu, as mulheres aqui de Brasília, dia 24 de agosto, estou gravando aqui esse vídeo na semana, tem 10 dias ainda para o evento, então já se inscrevam aqui, pode pedir o zap aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, justamente para trazer essa conexão, corpo, alma e espírito. Estamos sempre trazendo essas reflexões e tentando trazer de uma forma a reequilibrar a nossa saúde. Então, todas essas práticas, essas leituras, seja lá de que forma você pratique a sua fé, elas trazem sim essa sensação de presença, elas reconectam a gente, mas uma coisa muito importante é a gente estar com o nosso detox físico em dia e a gente não estar tão desgastados, tão cansados para poder fazer esse tipo de leitura e essa reavaliação da nossa rotina. Por quê? Porque quanto mais intoxicado a gente está, quanto mais cansado a gente está, menos nosso cérebro funciona, menos essa conexão acessa, menos a gente consegue entrar nessa meditação profunda, porque o corpo está cansado, o corpo pode estar desnutrido, intoxicado e a gente fica realmente embotado e não consegue trazer esse discernimento. O estresse, o cortisol pode estar muito alto, né? Aquele estresse oxidativo no corpo físico e emocional. E isso vai interferir, olha que interessante, na nossa prática espiritual, na nossa conexão, numa meditação que a gente poderia aproveitar de uma forma muito melhor. Então assim, nunca deixemos de considerar todos os nossos níveis. De novo, corpo físico, nossa alma enquanto emoções e a nossa mente enquanto um cuidado de cérebro, não é? Que precisa ser nutrido, precisa ser relaxado e a gente precisa de foco, tanto para fazer nossos trabalhos diários, que se exige da gente, né? Socialmente falando, em casa, na família, como nas nossas práticas espirituais. Isso é bem interessante e está tudo muito interligado, certo? Eu espero que vocês tenham gostado aqui das reflexões que eu trouxe. Se tiverem mais algumas, deixem aqui nos comentários. Se já sabem de pessoas que precisam, né, também dessas reflexões, que gostam, né, de conversar e comentar sobre esse tipo de reflexão, já encaminhem, compartilhem o vídeo, não esqueçam de colocar o like lá, tá certo? E os próximos, já vou colocar a chamada aqui nos shorts sobre o que vão ser os próximos vídeos. Tem uma surpresinha aí para vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.